Ele nos coloca algumas questões fundamentais, né? E realmente a grande preocupação dele e nossa no Brasil é essa: como criar uma polícia democrática. Quer dizer, como controlar a polícia. Vamos criar uma polícia para controlar a polícia. E daí uma polícia para controlar a polícia que vai controlar a polícia. Mas esse é o problema, né? Quer dizer, como se democratizar uma instituição que, por excelência, é uma instituição autoritária e fechada em si mesma, né? E corporativista e que se protege a si mesma, né? Esse é um problema seríssimo, né? Claro, caminhos nessa direção são essa Comissão Nacional da Reforma Policial, esses mecanismos de controle da polícia, eleitos por cidadãos, etc. Mas temos um problema que ele rejeita e repele iniciativas de controle, de democratização. E é um poder imenso, né? É um poder imenso. Assim, como é que o capital sobrevive, senão através das suas polícias, dos seus órgãos de segurança? O grande problema nas sociedades desiguais é que ela não pode prescindir exatamente da prisão e de toda essa força para manter a desigualdade. O problema é essa. E precisa de uma polícia cada vez mais ampla, mais especializada, mais poderosa, exatamente para a repressão dos excluídos, porque é somente através da repressão dos excluídos que se mantém a desigualdade social. O grande problema da polícia é esse. Não vai se resolver o problema da polícia enquanto não se resolver o problema da desigualdade social. Quer dizer, o que nós temos no Brasil é uma questão tão complexa como é, por exemplo, nos outros países da América Latina. Eu diria até mais complexa. Mais complexa, porque somos um país população muito maior, um país muito maior, temos muitas polícias, né? Temos a Polícia Federal, temos a polícia Estadual, Civil e Militar, temos agora as polícias municipais. Quer dizer, é uma orgia, né, de criação de polícias, e aqui é só ver as experiências, aí mas não basta. Aí eu achei muito interessante que a Argentina tem uma lei que impede que as Forças Armadas assumam funções policiais. Mas no Brasil não há, não temos. O que acontece? Acontece que, por exemplo, nessas unidades policiais de pacificação, as UPPs, aqui, na verdade, foram produzidas pela essa simbiose, pela união entre as polícias federal, estaduais, municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, um caso famoso do Complexo do Alemão, e mais as Forças Armadas, quer dizer, as Forças Armadas presentes ali, não só o Exército, mas a Marinha e a Aeronáutica também. Quer dizer numa empresa bélica de agressão ao povo. Né? E isso aparece no Paraná também. O Paraná copiou imediatamente esse modelo, e os bairros aqui, que é de Curitibaí, na Uberaba, etc., também tem um outro nome aqui, mas é a mesma filosofia. Quer dizer, na verdade, esta é a filosofia da tolerância zero mesmo implantada no país. Nós tivemos isso. Quer dizer, o Rio de Janeiro teve isso, outros estados, vários estados do Brasil tiveram, implantaram isso, importaram realmente. O que fizeram esses técnicos lá? Enfim, o Kelly e aquele outro, né, que formularam a teoria. Eles criaram uma teoria, né, da tolerância zero para vender assessoria. E agora, aí passaram a vender essa assessoria. E venderam na América Latina. No Brasil, vários governos importaram isso como se isso pudesse ter outro significado que não a ampliação da violência. Né? Quer dizer, e aqui nós temos, quer dizer, o grande problema da polícia é esse descontrole, porque a OAB do Rio de Janeiro, em pesquisas, demonstrou que nos últimos 10 anos, foram 10 mil cidadãos brasileiros foram assassinados pela polícia em confrontos diretos com a polícia. Mas 10 mil, só no Rio de Janeiro. Olha, isso é uma destruição de vidas maior do que qualquer guerra que está acontecendo por aí. Estatística de guerra, quer dizer, como conter isto? Ora, isso não nos preocupa muito, porque isso não nos atinge diretamente, porque isso atinge a periferia. Nós
Quer dizer, vivemos aquela situação que eu tenho definido isso, quer dizer, uma situação de Estado de Direito. Temos todos os direitos, mas a periferia não tem direito nenhum. A única coisa que tem é o Estado de polícia. Mas não no sentido, que é também meio próximo, não naquela concepção. Isso é estrutural no capitalismo. Não é aquela concepção, por exemplo, do Zaffaroni, que é muito respeitável, etc., de que todo Estado de Direito tem no seu bojo um Estado de polícia. Não. É que esta estruturação, desde a fundação do capitalismo, de um Estado de Direito para as elites de poder econômico e político, que temos todos os direitos, e o Estado de polícia para conter as massas exploradas, marginalizadas e excluídas. Quer dizer, e essa duplicidade do Estado de Direito e Estado de polícia continua e produzindo os seus resultados catastróficos. Mas nós não somos atingidos por isso. Agora, a periferia é. Esse é o problema, né? Então, é muito importante discutir essa questão, quer dizer, essa apresentação abrangente das formas de reformas, as propostas de reformas e os problemas da reforma da polícia na América Latina pelo Máximo Souza, é muito interessante, que os problemas lá são, quer dizer, basicamente os mesmos, embora os nossos do Brasil sejam, por peculiaridades locais, muito mais graves. Porque é o problema. E aí como é que faz a questão da accountability, da responsabilidade? Como é que fica isso? É isso aqui. Não tem como responsabilizar. Quer dizer, não temos como controlar. Esse é o problema. Né? Muito bem. E é por isso que tem que se discutir. Porque não há saída fora da discussão. Temos que discutir para encontrar caminhos. Para pelo menos chegar a essa conclusão de que o problema da polícia, o problema da criminalidade, o problema da violência individual, da violência institucional, é uma coisa que só se pode resolver a partir da redução da desigualdade social e da superação disso num processo que nós queríamos que fosse revolucionário, mas que, enfim, não tem sido possível. Enfim, e tem que ser por esse processo de discussão. Muito bem. Eu tenho agora a imensa satisfação de passar agradecendo a palestra brilhante do professor Máximo Souza, realmente brilhante, me encantou ouvi-lo. Temos agora a satisfação de ouvir o professor Juarez Tavares. O professor Juarez Tavares é conhecido dos paranaenses porque ele, antes de tudo, é um paranaense. Né? Ele nasceu no Paraná, ele se formou na Universidade Federal do Paraná, ele foi professor da Universidade Federal do Paraná. Já nessa época ele foi para a Alemanha. Eu nem preciso ler porque eu conheço a vida dele melhor do que a minha. Foi para a Alemanha e fez um curso de pós-graduação com o professor Jeschek na Universidade de Freiburg. Depois voltou para o Brasil, e aí ele voltou com conhecimentos demasiados, e a Universidade Federal do Paraná, quer dizer, não pôde suportar isto, né? Porque isso acontece muito na Universidade Federal do Paraná. As pessoas que, de repente, desenvolvem-se demais, aí o espaço fica limitado e acaba seu espaço, e elas são como que vomitadas da UFPR. Quer dizer, é uma coisa impressionante, mas é como o poder da burocracia na universidade consegue essas coisas. E aí ele foi para a Universidade Estadual de Londrina, e lá foi professor durante vários anos, através do professor Juarez Tavares. Eu ingressei na faculdade, na Universidade Federal de Londrina, como professor de Direito Penal. Foi ele que me indicou. Depois fomos ambos para o Rio de Janeiro, fizemos mestrado. Ele fez de novo o mestrado, porque aquele problema, na época, era mais difícil de obter aquele reconhecimento, revalidação do título. Fez um novo mestrado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um doutorado, e já tinha vários livros publicados, e traduziu o Wessels, quer dizer, a importância da tradução do Wessels, do Johannes Wessels. Quer dizer, nós tínhamos apenas o Wetzel traduzido para o espanhol, ele traduziu o Wessels, né, para o português, e aí, quer dizer, não existia, foi a primeira vez que levamos uma vantagem sobre a língua hispânica aí, porque nós tínhamos a tradução de um autor moderno na Alemanha, de um ponto de vista dogmático. Ele apresentou, aliás, foi uma coisa interessante, porque o professor Juarez fez uma crítica política e ideológica do livro do Wessels, que para ele não gostou muito, né? Ele fez, mas ele não podia apresentar aquela teoria, aquela dogmática sem se posicionar, quer dizer, a preocupação política do professor Juarez Tavares. E aí também, quer dizer, fez o mestrado e o doutorado na UFRJ, depois fez um novo doutorado. Ele tem 2 doutorados em Direito Penal. Um na UFRJ, e não contente com isso, quer dizer, resolveu fazer um outro, produziu um novo livro, apresentou como tese, eu ter tido doutor na UERJ, e nós tivemos a participação, Jacinto e eu, junto com o Nilo
o Heitor também, né? E mais um professor da UERJ de participar dessa banca, que ele conferiu o título com a nota máxima e a obra que resultou nessa publicação, que foi sobre os delitos de omissão de ação, que é uma obra gigantesca, sabe? A melhor obra que existe na América Latina sobre omissão é a obra do professor Juarez Tavares, não tenha dúvida. Aliás, os livros dele, mais ainda, ele é professor titular da UERJ, professor visitante nas universidades Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, e da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, é um jurista, um penalista, não, ele é um criminalista, né? Eu não gosto da expressão penalista, né? Penalista é o Jacobs, porque penalistas são os que acreditam na pena, e ele não acredita na pena, ele é um abolicionista, né? Então ele é um criminalista, claro, que estuda a questão do crime e a sua consequência legal, mas não é um penalista, porque o penalista é aquele que acredita na pena, como resposta para a questão criminal, ele não acredita. E eu sei, porque tudo que ele diz indica isso, ele não acredita na pena, ele quer outra coisa, menos o direito penal. Enfim, o professor Juarez Tavares é reconhecido como um criminalista reconhecido no mundo todo. No mundo todo. Vai frequentemente para a Alemanha proferir, e para a Espanha e para a Itália proferir conferências, é convidado para conferências. Na minha opinião e da de muitos, né, que estão na área, o professor Juarez Tavares é o maior penalista brasileiro, o maior criminalista brasileiro, penalista, né? É o maior criminalista brasileiro, né? É o maior teórico do direito penal, então aí sim, do direito criminal, também o teórico do direito penal participa da filosofia punitiva, né? E ele quer reduzir e eliminar, se possível, a punição, porque ele é um abolicionista. Tem livros que são obrigatórios, né, como sobre as 3 configurações típicas, né, os delitos de imprudência, os delitos de... tem uma teoria geral, teoria do crime, como é essa teoria? Teoria do delito, que foi traduzida também na Argentina, para o espanhol. E tem assim, a teoria dos delitos culposos, que ele chamava há pouco tempo teoria dos delitos de negligência, depois ele voltou para essa designação que, enfim, não me agrada muito, mas ele também tem suas razões para isso, a omissão, e tem essa obra que é um monumento, que é a teoria do injusto penal. Teoria do injusto penal. Eu sabia que estava sendo traduzido, já foi traduzido para o espanhol. Então esse é o professor Juarez Tavares, que está hoje, o Paraná perdeu para o Rio de Janeiro, né, que ficou lá na Universidade do Rio de Janeiro, e que vai falar para vocês, né? Hoje eu estou numa situação muito tranquila, porque normalmente nós temos aí na semana que vem, lá na Emerge, nós sempre onde nos apresentamos, estamos compondo o painel como conferencista, né? E hoje, por uma questão regimental da OAB, que não colocou nenhum dos seus conselheiros como conferencista, porque essa é uma questão ética, nenhum dos nossos conselheiros da OAB são conferencistas. Eles podem presidir a mesa, podem ser relator de mesa, mas não são conferencistas. Então, eu estou aqui numa posição absolutamente tranquila, muito agradável, né? Às vezes sem nenhuma preocupação de produzir um discurso, mas assim eu vou fazendo meus discursos, porque eles são irresistíveis, né? Então, é impossível. Não tinha percebido ainda. Não tinha, né? Mas eu vou fazendo. Então... Mas não seria possível, né, ficar nisso aqui numa posição burocrática, uma palavra do professor Marcos Souza, uma palavra do professor Juarez Serino, muito bem, agora tira a palavra dele, o senhor tem mais 5 minutos para terminar. Quer dizer, não é possível, né? Tem que fazer um comentário, pelo menos. Então, as coisas são assim. E eu passo a palavra a esse grande professor, esse grande teórico do direito criminal brasileiro e latino-americano, que é o professor Juarez Tavares. Obrigado, eu queria agradecer a possibilidade de vir aqui, falar na Ordem dos Advogados do Brasil, professor Juarez Serino dos Santos, professora Priscila Placha, professor Máximo Poço, professor André Gianberardino. Queria saudar o professor Jacinto, professor Cal Garcia, professor Mariel, mas especialmente fazer uma saudação muito particular ao Dr. Nilton de Cici, que está ali atrás e que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e com o qual eu tive uma relação muito próxima, porque foi o seguinte: na época em que ele era presidente da OAB, eu fui conselheiro federal da OAB do Paraná, no Rio de Janeiro. Naquela época o Conselho Federal tinha sede no Rio de Janeiro, então muito me orgulho assim de ter
a participação do professor do Dr. Nilton de Assis na minha conferência. É um grande advogado, um dos maiores advogados do Brasil e realmente exatamente que detém a medalha Vera Neto, evidentemente. Bom, queria inicialmente também, já que já estamos só nos preâmbulos, dizer que com muita satisfação que subscrevi um manifesto, em primeiro lugar, o professor Juarez Cirino também, o professor Nilo Batista e mais 115 acadêmicos, dentre os quais 63 doutores, indicando, entre outras pessoas, o professor Jacinto Coutinho para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que você tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu quero ver você desbancar aquele pessoal que está para lá. E não pode recusar, porque a Dilma vai te chamar e você tem que ir lá e acabou e pronto, não pode recusar. Nossas tardes nunca mais serão as mesmas. Nunca, é evidente, claro, mas aí, veja bem, eu perdi a oportunidade da manhã, quando eu via domingo, era assistir ao Ayrton Senna ganhar todas as poles possíveis e ganhar o campeonato. E agora não posso perder uma tarde vendo o Jacinto lá debater, principalmente com Marco Aurélio e companhia, né? Dentro da sua capacidade enorme de argumentação, temas candentes do direito penal brasileiro. Então não é possível que você deixe de lado essa oportunidade. Então o Paraná, mais uma vez, eu subscrever, não porque você é do Paraná, você é de Santa Catarina, inclusive, né? Mais aqui radicado, mas porque você é realmente um dos grandes nomes do direito processual penal brasileiro e não podia deixar de figurar numa lista dessa. Né? Até, eu vou contar como é que nasceu esse negócio que vocês não sabem. Esse negócio nasceu assim. Nasceu assim. Nós estávamos em Cuba, professor, com o Marcelo Dieter e com o Rubens Casara, que é juiz do Rio de Janeiro. Sentamos e uma coisa, é um absurdo que no Supremo Tribunal Federal não tenha alguém que represente o direito penal brasileiro, o direito processual penal brasileiro. Um criminalista no Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista. Então vamos fazer um manifesto antes, porque nós já englobamos na indicação também as nossas angústias e as nossas críticas ao processo de criminalização no Brasil e principalmente ao processo não só de criminalização, mas ao processo de punição sem qualquer outro critério a não ser a punição pura e simples de manifestantes, de inconformistas políticos, etc. e tal. Então, redigimos o manifesto. E daí, depois dessa aí, assim, agora vamos ver quem é que pode assinar. Falamos imediatamente com o professor Juarez Cirino dos Santos, ele disse assim, mas é claro, evidentemente, claro, é uma boa ideia. E aí fomos embora e temos, para nossa satisfação enorme, a assinatura do Nilo Batista, que não assina nada, e assinou esse manifesto. Então, isso é uma grande oportunidade para dizer isso. O professor Nilo Batista não assina nada. Me disse assim, olha, eu não assino nada, mas esse manifesto eu assino. Então, Jacinto, isso é uma honra para todos nós ter uma assinatura dessa qualidade no manifesto. Porque o manifesto representa os anseios do direito brasileiro, dos criminalistas brasileiros, dos juristas liberais que defendem a liberdade acima de tudo. Isso aí. E o Paraná tem que se engajar nessa luta, não pode ficar de nhanhã e tal, de indicação política, de fazer acordo com PTB, PR, PMDB. Não, tem que indicar mesmo você para o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas, Juarez Cirino, olha só o tema que me deram. Critério de criminalização. Bom. Esse é um tema difícil realmente para se sedimentar. Eu quero invocar aqui, já que o Jacinto gosta muito do centauro e eu gosto muito do unicórnio. Então são coisas semelhantes, né? Pelo menos sem a mesma origem, né, mitológica. E o Fabricius, que é o grande professor de Frankfurt, meu amigo e amigo do professor Juarez Cirino dos Santos, amigo do Jacinto, Fabricius assim, o direito penal é como o unicórnio, mais ou menos assim. E a dogmática penal, ela se limita a fazer uma coisa, exatamente em termos de metáfora, a discutir qual é a influência do tamanho do chifre do unicórnio para a circulação do sangue do unicórnio. E aí fica rodando dentro dessa especulação e sem atentar para a realidade social, que é a realidade conflitiva.
Então, a dogmática penal começa assim: como é que eu elaboro o dolo, afinal de contas? Como é que eu elaboro a culpa? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Agora, se o dolo tem vontade ou não tem vontade? Agora tem uma discussão enorme na Alemanha se o dolo não tem vontade ou tem vontade. Quer dizer, é uma especulação infinita dentro daquele espectro delimitado, sem atentar para a realidade da vida, que é muito mais importante de qualquer especulação teórica. Eu gosto muito dessa metáfora do unicórnio, que é a metáfora trazida por Fabricius para delimitar justamente as características da dogmática penal. Bom, para que se estabeleça um critério de criminalização, eu acho que algumas condições são imprescindíveis. Em primeiro lugar, o delito tem que ser concebido fora do âmbito do unicórnio, não como uma mera infração à lei, mas o delito tem que ser concebido como uma expressão de um conflito social. Se nós não compreendermos o delito como uma expressão de conflito social, nós não podemos fazer dogmática penal. Estaremos, então, já totalmente encurralados dentro dessa perspectiva positivista de argumentar logicamente com preceitos A ou B, sem qualquer efetivo respaldo social. Em segundo lugar, o conflito social que se estabelece não é um conflito social como se pensava no positivismo entre um autor responsável que produzia um dano numa determinada pessoa. O conflito social é também um produto do próprio Estado, da própria condição do Estado como expressão de uma sociedade injusta e dividida em classes sociais antagônicas. E então, nesse contexto, o Estado também gera o conflito social, porque é uma expressão desse tipo de desigualdade que é mantida justamente através dos processos de seleção, de punição, e de que falou e falou André aqui, de incremento, então, do processo de imputação para o efeito de manter exatamente as mesmas condições injustas existentes na sociedade vigente. Interessante, uma vez eu falava esse negócio e veio um professor, disse assim: mas espera aí, como é que você fala de sociedade de classe, sociedade injusta, mas veja o exemplo da Noruega e tal. Ele disse assim: a Noruega é interessante mesmo. Daí, logo em seguida que ele me disse isso, dias depois, houve aquele famoso atentado na Noruega, um sujeito chegou lá e um cara extremista matou 72 pessoas. Eu disse assim: está vendo? Você que me fala que a Noruega é um paraíso enorme, tem um sujeito lá que é absolutamente intransigente e que não poderia suportar a convivência com os chamados desiguais, foi lá e matou 72 pessoas. Então vejam que você pode ver que a sociedade é uma sociedade conflitiva. E de onde é que nasce o conflito social nesse aspecto? Por que o sujeito mata 72 pessoas? Por um distúrbio pessoal, psicológico, a uma crise esquizofrênica? Não. Matou com convicção de que ele deveria matar porque aqueles desiguais não poderiam conviver com ele numa sociedade na qual ele era a classe dominante e os outros eram a classe dominada. Essa é a realidade presente. Claro, daí houve aquele famoso, que eu repito sempre, discurso do primeiro-ministro da Noruega, quando você perguntou para o ministro da Noruega o que é que ia acontecer agora com uma pessoa que matou 72 pessoas, diz assim: o que é que precisa fazer? Vamos reformar a lei penal, vão impor uma pena de morte, uma pena de prisão perpétua, como aqui no Brasil já iria se sugerir exatamente no Jornal Nacional da TV Globo. Mas ele disse assim: não, nós precisamos de mais democracia, porque com mais democracia as pessoas aprendem a conviver com o desigual. Então esse foi um exemplo fantástico de composição de conflito. Bom, então a primeira coisa que se tem é que o delito é um conflito social. Não é uma mera infração à lei. Conceber o delito como uma ação típica antijurídica culpável não diz nada. Diz nada, se não tiver o respaldo de embasamento do que constitui uma tipicidade, uma antijuridicidade e uma culpabilidade. Em segundo lugar, o processo de criminalização envolve, portanto, já que o delito é um conflito social, envolve a relação direta entre pessoa e Estado. É fundamental estabelecer quais são os critérios de definição da pessoa em face do Estado, como a pessoa deve ser concebida em face do Estado.
E aí as delimitações do processo de criminalização passam justamente por esse aspecto da consideração da pessoa em face do Estado. O princípio da dignidade da pessoa humana, que eu vou tratar daqui a pouco, por exemplo, é uma das expressões dessa relação entre a condição da pessoa e o Estado e a proteção da pessoa, que a pessoa merece em face das perspectivas de intervenção do Estado sobre sua liberdade. Por outro lado, também, a pessoa detentora de direitos fundamentais, mas não só a pessoa do autor, não só a pessoa que constitua, que seja autora de um fato punível, mas também uma pessoa que seja vítima do próprio fato punível. Há uma relação entre autor e vítima, ambos, vítima e autor, constituem pessoa, e essas duas pessoas têm direitos fundamentais assegurados. O problema está em determinar exatamente o seguinte: a não dar vazão a um sistema de vingança pessoal e, por outro lado, impedir que o Estado exerça uma intervenção sobre o autor do fato de tal forma que dessocialize o próprio autor do fato. Então, essa é uma questão fundamental que deve ser levada em efeito por um processo de criminalização. Bom, e, enfim, em último lugar, o processo de criminalização envolve, claro, a discussão em torno de um discurso de racionalidade do sistema. A primeira grande questão que se coloca é se é possível racionalizar-se um sistema que é, na sua base, absolutamente irracional, porque produz efeitos indesejados a um número indeterminado de pessoas ou a maioria das pessoas que compõem o complexo social. Esse é o grande problema do processo de racionalização do sistema penal e, consequentemente, dos critérios de criminalização. Podemos estabelecer o seguinte: afinal de contas, o que é racionalização? O que é um processo de racionalização? Podemos dizer assim, não, racionalização é o meio, atendendo à velha filosofia grega, é o meio pelo qual se obtém o acesso à verdade dos fatos. Mas o que é a verdade dos fatos? É a correspondência entre o que eu penso e o que é a realidade. Mas muitas vezes o que eu penso não é exatamente a expressão da realidade. O que eu penso não é um espelho da realidade, pelo contrário, quando eu penso a realidade, eu já estabeleço uma argumentação em torno do meu pensamento e começo a reelaborar o conceito de realidade. Então a realidade é, como dizia Marx, não apenas o espelho de um objeto, mas é o próprio objeto pensado, refletido e deduzido em torno de seus elementos. Essa é uma questão importante na determinação do que constitua, evidentemente, a verdade dos fatos. Então, o processo de racionalização que quer obter a verdade dos fatos é um processo falho, porque não pode, através desse sistema, obter um resultado positivo. Isso é impossível. Por outro lado, há processos de racionalização que esquecem completamente a questão da verdade e passam a trabalhar com uma questão de simples organização. Toda a criminologia da escola de Chicago trabalhava com o princípio da organização. E todo o positivismo do século XIX sempre articulou-se no sentido da organização. Chegou-se a conceber a sociedade em geral como um grande relógio, em que apenas precisava de ser consertado e voltaria a funcionar harmonicamente sempre que de suas peças sofresse determinado defeito e fosse consertada imediatamente. Mas a sociedade não é assim. Esse é o problema. A sociedade ela está muito mais vinculada àquela ideia de que, ao mesmo tempo, é possível estabelecer-se uma condição de existência e de inexistência de um fato. É o velho dilema do chamado gato de Schrödinger, que diz que, ao mesmo tempo, o gato pode estar vivo e pode estar morto, e o que vai decidir se está vivo ou não está morto é justamente a abertura da caixa, onde se constata que ele está morto ou está vivo. Então, na verdade, a sociedade é esse complexo, um complexo de condições que não podem ser aprendidas imediatamente através do intelecto, mas é um complexo de condições que devem ser ponderadas em torno justamente de sua estrutura fundamental, que é a estrutura na qual determinadas pessoas são exploradas e outras pessoas não são exploradas. Esse é o problema.
Agora vejam, por exemplo, um dado interessante apenas para mostrar como é irracional o processo de criminalização em todos os países. A Constituição brasileira, no artigo 7º, diz o seguinte: assegura-se o salário da pessoa e a retenção do salário constitui fato punível. Está no artigo 7º da Constituição brasileira. Eu pergunto, onde está no Código Penal? Alguma lei penal? Nós temos 800 leis penais. Onde é que está nas leis penais que a retenção indevida do salário constitui crime? Não, não constitui. Mas constitui crime uma coisa interessante. Olha que processo de criminalização. Constitui crime uma pessoa acender, usar um botijão de gás da sua cozinha para aquecer a sua banheira de hidromassagem. Ninguém sabe disso. Por incrível que pareça, constitui crime. Está numa lei especial que regulamenta a distribuição de petróleo, que isso constitui crime porque isso implica utilizar indevidamente o gás com efeito de petróleo, que é para cozinhar e para, então, claro, para aquecer a hidromassagem. Agora, o pior é o seguinte, que se autoriza que o gás seja utilizado para aquecer a água do chuveiro, mas a hidromassagem não pode. Então vejam o processo de criminalização a que ponto chega. De irracionalidade. Isso é uma irracionalidade, mas continua sendo impunível o fato da retenção indevida dolosa de salários. E está na Constituição como processo impositivo de criminalização. Isso não há problema. Quanto a isso não há problema. Agora pode-se empreender a criminalização da lavagem de dinheiro, etc. e tal, e criando ideias que eu nunca vi na minha vida, chanceladas pelo Supremo Tribunal Federal, de que se eu peço ao André para que busque agora, já que eu estou aqui, um dinheiro no banco que está ali à minha disposição, que é meu, e ele vai buscar, se diz que ele cometeu crime de lavagem de dinheiro. Isso falou o JB justamente no processo do mensalão. E condenou-se a pessoa por esse fato. Isso é o mais grave de tudo. Né? Com o beneplácito da imprensa e da comunidade brasileira em todo sentido. Esse é o processo de criminalização completamente irracional. Claro que isso não constitui lavagem de dinheiro, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que constitui lavagem de dinheiro. Se nós partimos da ideia de que o direito é aquilo que os tribunais decidem o que seja, naquele chamado realismo escandinavo, então isso constitui lavagem de dinheiro. Isso é um problema sério. Bom, aí vemos então que esse processo de racionalização pela organização não funciona, porque a organização não representa a estrutura social real sobre a qual deve-se produzir, então, um efeito desejado ou indesejado através de um procedimento de proibição de uma conduta. Bom, por outro lado também, poderia aqui invocar uma série de outros argumentos em torno de um processo de racionalização. Haveria um processo de racionalização quando se desse oportunidade a todos de participarem da elaboração da lei e pudessem, então, idealmente também serem chamados a criticarem a própria formulação da lei e se sentirem, então, como os próprios elaboradores dessa norma. Claro, é muito interessante a teoria do discurso, até eu utilizo essa teoria em várias ocasiões, mas chego à conclusão de que essa teoria é uma teoria idealista, não é? Chegou a um ponto que é uma teoria idealista e que não é uma teoria materialista, não é uma teoria de transformação social, é uma teoria de adaptação social. Eu pressuponho de que efetivamente as pessoas possam ser chamadas a participarem de um processo de elaboração normativo e, consequentemente, aí esse processo de elaboração de uma norma poderia ser, então, legitimado em face desse procedimento empírico de constatação ou de participação. Essa democracia participativa é efetivamente uma democracia idealista que não corresponde à realidade das coisas. Na sociedade injusta capitalista não existe democracia participativa. Não existe. Existe uma figura simbólica de democracia participativa. Por falar em simbólico, o professor Jacinto aqui tem uma outra qualidade. Ele é um conhecedor profundo de psicanálise e realiza em Curitiba, todos os anos, um congresso Psicanálise e Direito. E nesse congresso Psicanálise e Direito, uma vez, foi debatida a obra de um escritor inglês que ganhou o Prêmio Nobel em 1954, que foi O Senhor das Moscas, de Goldwyn.
E nessa obra é muito interessante, porque a história, essa é interessante contar, a história é a seguinte, já que caiu um avião, lamentavelmente, esses dias, mas houve um desastre aéreo no meio do Pacífico, e aí todos os pais morrem, mas as crianças sobrevivem nesse desastre aéreo, e elas chegam numa ilha. E ali, então, não sabem o que fazem e tal, e alguns, com base na ideologia que receberam na sua educação infantil e, inclusive, através dos pais, dos meios de comunicação, do colégio, etc., resolvem edificar uma nova sociedade. Na edificação dessa nova sociedade surgem os conflitos sociais, claro, graves, e se compõe, então, uma força de repressão às pessoas que infringem as normas de segurança da coletividade. E qual é a norma de segurança? Veja só como é que é a norma de segurança que você configura. Quando aquele queda do avião, o piloto do avião morreu, mas o paraquedas ficou suspenso numa árvore. E aí aqueles que, através da força, começaram a dominar a sociedade, disseram o seguinte: olha, tem um monstro que está naquela floresta, e aquele monstro naquela floresta vai matar todos nós. E o monstro era até visível, porque o vento balançava o paraquedas e dava a impressão de que havia realmente um morcego enorme e tal ali, a amedrontar todos. Então o que fizeram? Mataram um porco, cortaram a cabeça, fincaram numa estátua, e aí o nome Senhor das Moscas, porque essa cabeça captava as moscas ali, varejeiros e tal, e ali essa cabeça de porco é a cabeça fundamental, porque ela vai impedir que o monstro nos ataque. Mas tem um problema: ninguém pode ultrapassar determinada linha, é proibido, porque essa linha daí não há mais segurança. Então, para garantir a segurança da comunidade, é preciso punir aqueles que ultrapassem essa linha. Mas é como um sujeito ultrapassa. Entra lá na chamada caverna onde moraria o monstro e não vê monstro nenhum. E constata que, efetivamente, aquela sombra que se projetava na caverna era do piloto que estava lá, agarrado na árvore. E volta para a comunidade e diz: olha, não tem monstro nenhum, não. O que é que faz a força de segurança? Executa o menino. Vejam como essa é uma representação fantástica do processo de criminalização. Fantástica. Nunca vi uma coisa tão fantástica, porque realmente aí tem um mito, que é o mito do monstro, né? O mito é um monstro, o mito está vinculado a esse monstro. Tem um outro mito, que é o seguinte: nós temos que assegurar a segurança da comunidade, e preservar a vida de todos, através do quê? Da proibição. E a proibição tem que ser efetiva. Tem que ser efetiva através do quê? Da execução concreta de uma lei, de uma pena que se lhe imponha aos infratores daquelas normas de segurança. A sociedade brasileira é exatamente constituída desta forma. Existe um mito. Qual é o mito? De que é uma criminalidade crescente. Esse é o mito. Tá? Bom, existe um outro fator aí, um outro mito associado a isso, que é o seguinte: é que o direito penal é o instrumento adequado a impedir o aumento da criminalidade. Porque a criminalidade não pode combater, mas impedir o aumento ele tem que impedir. E tem que cada vez mais ser incrementado para impedir cada vez mais a criminalidade,